Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o clássico Kramer versus Kramer, também com a lenda Meryl Streep. É um filme da década de 70, como eu disse anteriormente, um clássico, né? Com Dustin Hoffman. Eu acho engraçado quando eu conheço alguém que conhece o Dustin Hoffman quando ele já tá velhinho já, fazendo comédia escrachada com Ben Stiller. Eu acho que tem muita gente que não tem nem dimensão do quão absurdo é esse ator, assim, de indicações de Oscar, enfim. O filme conta a história de um casal, né? Tem o Ted, interpretado pelo Dustin Hoffman. É um cara que, assim, ele coloca o trabalho na frente de tudo. Trabalho, a carreira dele, né? Um status, uma certa posição de prestígio. Então, assim, é um homem que coloca o trabalho na frente de tudo. Quando eu digo tudo, é tudo, inclusive da própria família, né? Em relação a tempo, qualidade de tempo, responsabilidades com o filho, com a casa, etc. É um homem ali daquela década de 70, 80, né? Que tinha como prioridade a carreira, o trabalho. Aquela velha história do homem que sai de casa cedo para trabalhar o dia todo e que sustenta a casa, né? A figura do homem que provê, mas que não fica muito tempo com os filhos. Em contrapartida, ele é casado com Joanna, interpretado pela Meryl Streep. É difícil encontrar um filme dela que ela não tá bem, assim, tirando alguns musicais e umas comédias bem nada a ver. Mas ela tá, assim, absurda também nesse filme. E o que acontece? Um dia, ela chega pro Ted e diz assim, olha, eu quero terminar. Eu não quero continuar com você mais não. Assim, do nada. Tipo, sem nenhuma preparação, sem nenhum indício do tipo, olha, a gente estava brigando muito e tal, acabou que ela me ameaçava de vez em quando que ia terminar, mas teve um dia que ela acabou terminando, não. Ela simplesmente chega para ele e termina. Olha, não dá mais para continuar aqui, nessa relação. Só que aí que tá, ela não termina somente a relação do tipo, olha, eu vou me divorciar de você, mas a guarda do nosso filho vai ficar comigo e depois a gente conversa em relação à pensão, os dias que você vai ver ele, etc. Não, ela não termina a relação apenas. Ela termina a relação com os dois. Tipo, ela termina com o marido, o Ted, e ela também se afasta do filho. Eu me lembro que ela deve ter ficado aí mais de um ano, assim, tipo um ano e meio longe, né, dos dois. Então, assim, é uma mulher que está nessa posição de esposa e mãe e que abandona o lar. Eu vou usar esse termo com vocês, assim, meio que para provocar. Ela abandona o lar. Quando ela faz isso, ela deixa o filho com quem? Com o pai, né? Que precisa aprender ali no dia a dia, né? Como cuidar de um garotinho ali na faixa dos 5, 6, 7 anos de idade. Dar banho, colocar para dormir, alimentar, ensinar, instruir, ter paciência. Tudo que o Dustin Hoffman, né, que o Ted faz nesse filme, junto com o filho, possivelmente a Joanna fazia. Por que eu estou provocando dessa forma? A nossa sociedade tem uma tendência a supervalorizar atitudes que são simples de se fazer, mas quando essas atitudes simples são feitas por um homem, no caso, ocupando essa posição de pai, se torna algo extraordinário. Então, por exemplo, um homem hoje na sociedade que é considerado um paizão, ele muitas das vezes faz coisas com o filho dele que uma mãe comum faz. Quando eu digo uma mãe comum aqui, é justamente para provocar esse lugar do que é ser um paizão e do que é ser uma mãezona. Por exemplo, você tem um bebezinho ali de 6 meses, ou 1 ano, 2 anos, enfim, 3, uma criança com você. Aí essa mãe dá banho, troca a fralda, coloca a roupa, prepara a comida, coloca no prato, dá a comida na boca da criança, limpa a comida da boca da criança, lava a boca da criança, deita com a criança na cama e coloca ela para dormir. Isso é uma coisa que ela faz, assim, né?
todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes a criança não quer tomar banho, às vezes a criança esperneia querendo comer algum doce antes do almoço, às vezes a criança não quer almoçar, às vezes a criança bate no prato e joga o prato para o alto e espalha comida para tudo quanto é lado. Às vezes a criança fica correndo do lado para o outro e se machuca. Às vezes, quando você está fazendo alguma coisa e você vira de costas, ela acaba caindo ou quebrando alguma coisa, ou tomando um perfume, ou colocando o dedo na tomada, enfim. Milhares de coisas podem acontecer com essa mãe. Só que isso a sociedade espera da mulher quando essa mulher se torna mãe. Então ninguém aplaude. Ninguém aplaude se vê uma mãe, por exemplo, trocando fralda. Se vê uma mãe, por exemplo, levando o filho à escola. Se vê uma mãe alimentando o filho ali no café da manhã, no almoço. Ninguém aplaude. Mas se alguém vê um pai fazendo isso, pronto. Assim, esse pai se torna incrível, tipo, nossa, eu nunca vi um pai assim, caramba, ele dá banho no filho, caramba, ele coloca o filho para dormir, caramba, ele leva o filho para passear todo dia, nossa, ele sabe colocar o filho para dormir sozinho, nossa, ele é um pai solteiro que cuida do filho desde pequenininho, tipo, coisas que a maioria das mães fazem, quando um pai faz minimamente, ele é tido como um herói, assim. E no filme, o espectador, ele, não vou dizer imediatamente, porque tem muito a ver com a atuação também do Dustin Hoffman, que nesse filme está muito boa. Que você acaba, tipo assim, você vê ali a figura de um pai que ele aprende a ser pai muito tarde. Então, assim, é nítido que aquele pai ali nunca cuidou do filho daquela forma. Nunca cuidou do filho daquela forma. E ele passa a cuidar do filho daquela forma, por quê? Porque ele não tem ninguém, pô. Ele não tem ninguém ali para ajudar ele não tem nenhuma rede de apoio, ele não tem uma babá, uma vizinha, uma tia, uma irmã, uma mãe. É ele sozinho, ele tem que dar conta. Ele tem que dar conta de ficar cansado, de ficar frustrado, de não bater as metas do trabalho. Preste atenção nisso daqui. O Dustin Hoffman, nesse filme, a vivência que ele tem ali é a vivência de muitas mães solteiras, por exemplo. Ou a nomenclatura que as pessoas utilizam hoje, né? Mães solos. Porque para pensar no seguinte, e se o filme fosse o contrário? Se ao invés do Dustin Hoffman, né, o Ted aqui, ser esse pai que cuida do filho em período integral, que se sente sobrecarregado, né, cansado e tal, etc. Se fosse a Joana no lugar dele, será que os espectadores teriam a mesma comoção de ver uma mãe cuidando do filho sozinha, depois do pai abandonar a família para viver a vida dele sozinho? Eu falo para você que não. Por quê? Porque a sociedade está habituada a esse tipo de coisa. Quando um homem abandona a sua família para, sei lá, viajar ou ir morar em outro país ou se relacionar com uma mulher 30, 40 anos mais jovem do que ele, e ele deixa a mulher e os filhos, ninguém acha isso um horror. Por quê? Estamos habituados. A maioria dos homens hoje, da nossa sociedade, possuem um comportamento do tipo, aqueles que são pais somente de nome, assim, no registro, mas não cuidam dos filhos, não se interessam pelos filhos, às vezes nem pagam pensão, ou pagam pensão não porque veio na pensão, né, na quantia da pensão, é uma maneira de cuidar dos filhos, né, de prover, etc. e tal, mas paga porque tem medo de ser preso. Então, assim, se você parar para pensar, porra, já pensou se a pensão aqui no Brasil não desse cadeia? Eu falo para você que muitos desses homens que pagam pensão não pagariam. Porque os caras, às vezes, eles vêm, eles não olham dessa forma. Tipo, olha a palavra, assumir, como se fosse um crime. Tipo, fulano de tal não assumiu o filho. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que tem também essa, eu não vou dizer carência, mas a figura do pai na nossa sociedade hoje ainda não é e não está atrelada à ideia de cuidado. O que nos surpreende aqui em Kramer versus Kramer é que vemos um pai fazendo com o filho o que estamos habituados a ver mães fazendo.
Então, assim, começa o filme, você não gosta muito do personagem do Dustin Hoffman, você vê que ele tá ali na merda e ele tem que se virar, ele tem que dar o jeito dele, e à medida que ele vai cuidando do filho, ele vai estabelecendo uma relação com o filho, porque é através do cuidado com a criança que uma relação se constrói, assim, principalmente entre pai e filho, né? Existe uma idade no garotinho, sei lá, pode ser até os 7 ou 8 anos. Se o pai não constrói com esse filho uma relação sólida, depois dessa idade ele não consegue mais. Então, assim, o próprio Ted aqui, ele ama o filho, mas ele aprende a gostar do filho também. Porque tem pais que amam o filho, mas não gostam do filho. Não gosta de passar tempo com o filho, não gosta de assistir um desenho com o filho, não tem paciência de tomar um café da manhã com o filho, não leva o filho para um parquinho, não brinca com o filho numa brincadeira que ele gosta. Então, assim, são pais que amam os filhos, mas amam os filhos de longe. Entende? Tipo, vê assim, não, eu já sustento a casa, pago a escola, pago o remédio, pago roupa, pago terapia, pago tratamento, pago isso e aquilo. Então, assim, a ideia do homem que provê, tipo, como se os cuidados com uma criança fossem exclusivos da mulher, no caso da mãe. Então, a maioria das pessoas tem esse movimento, quando eu digo maioria, eu me incluo também, né? Quando a gente assiste o filme, que é de culpabilizar a Joana, do tipo, que mãe horrível, como que essa mulher foi capaz de fazer isso com a família dela, como que ela pôde terminar um relacionamento e deixar o homem sozinho cuidando do filho, olha só, deixar o homem sozinho cuidando do filho, tipo, percebe como que a comoção aqui é muito maior pelo fato de ser um homem sendo obrigado, entre aspas, obrigado, né, porque é função dele como pai cuidar do filho também. Mas esse estranhamento que o filme causa tem a ver com o nosso machismo, de achar que os cuidados de uma criança são exclusivos da mãe, de achar que o desejo da mulher enquanto mãe não pode ser levado em consideração. Aqui o que a Joana fez foi colocar na frente o desejo dela, ao invés dessa ideia que as pessoas possuem de instinto materno, não vou dizer obrigação materna, mas que gira em torno disso. Esse amor aqui é questionado. Você não gosta da Joana. Tipo, ela termina o relacionamento, abandona o filho e você começa a criar um asco dela, do tipo, porra, que mulher para fazer isso com o filho dela e tal, terminar um relacionamento até entendo, mas se afastar até do filho, beleza. Aí o filme vai construindo ali a relação dos dois, né, do Ted com o garotinho. Tem uma cena muito legal deles tentando fazer panquecas, né? O Ted, no início do filme, tenta fazer ali junto com ele, no final tem uma cena muito bonita com os dois ali fazendo panqueca. E o que acontece? Quando o Ted já está habituado, eu vou usar entre muitas aspas essa palavra habituado, quando o Ted já está acostumado ali a cuidar do filho, a ver o filho, tipo assim, ó, somos só nós dois aqui, tá bom? Sua mãe foi embora. Claro que ele não fala isso pro filho, né? Mas assim, ele passa a entender dessa forma. O que acontece? A Joana volta. Depois de um ano e pouco, eu acho, ela volta pedindo a guarda do filho. Aí ele não aceita. Tipo, ele não concorda com isso. Como assim? Ela some durante um tempo, volta quando quer, e quando volta quer a guarda do filho também? Onde que ela estava quando eu estava aqui sozinho, cuidando dele, etc e tal. Vira um filme, da segunda metade pro terceiro ato, né, pro último ato do filme, um filme meio que de julgamento. Cara, é aqui que as melhores atuações do filme acontecem, assim. Porque a Meryl Streep, ela tem muito pouco tempo de tela nesse filme. Inclusive, ela ganhou até um Oscar nesse filme. Ela tem muito pouco tempo de tela, mas no pouco tempo de tela que ela tem, ela entrega tudo que ela precisa entregar, porque é uma personagem que você não gosta dela, que você procura até entender o lado dela, porque isso aponta no espectador o machismo. Por quê? Porque é uma mulher fazendo isso. Se fosse um homem fazendo isso, ninguém iria se chocar, porque nós já estamos habituados a ver esse tipo de história. Então, assim, eles começam a brigar ali no tribunal, né?
a criança, né, o garotinho, fica de lado praticamente, vira um embate entre os dois, né? Um quer ter razão sobre o outro, né? E há um diálogo onde o Dustin Hoffman, o Ted, está ali falando, pô, a nossa sociedade vê somente a mãe como, né, o filho deve ficar somente com a mãe. Por quê? Gente, isso é na década de 70. Não é um filme de 2025 questionando papéis de gênero e função paterna e função materna. Não, é um filme da década de 70. Tipo, que está questionando isso. Por que a guarda tem que ser sempre da mãe? Né? E a figura do pai aqui, como é que fica? Esse pai que cuida também. Nisso, a Meryl Streep, a Joanna sabe que vai ganhar. Essa é a melhor parte do filme. Alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu o filme e está ouvindo esse áudio aqui, poxa, me interessei, mas eu não quero ouvir o spoiler, não. Dá pausa agora, nesses 16 minutos do vídeo, assiste o filme e depois você volta. Então vamos lá. O final do filme, você se emociona porque ela sabe que iria ganhar, mas ela ganhando, quem iria perder é o filho. Então ela meio que abre mão ali do processo e acaba que a guarda fica com o Ted e ela passa a visitar o garoto. Então assim, a guarda não fica com ela e ele visita, como costuma acontecer na maioria das vezes, né? A guarda fica com a mãe, o pai pode visitar aos finais de semana, ou 2 finais de semana do mês, ou uma vez por semana, enfim, de acordo com o contrato ali, né? Com coisa dos dois. O filme aqui acontece o inverso. Ela abre mão disso, ela abre mão de ganhar o caso, porque ela sabe que ganhando o caso, quem iria perder é o garotinho, é o filho dela. Então, assim, a guarda fica com o Ted e ela passa a visitar a criança. A mesma coisa que acontece com os pais, né, a figura do pai aqui, isso acontece com ela. Então, assim, o filme provoca justamente esses papéis, também os papéis de gênero, mas no que diz respeito a funções, sabe? Tipo, função paterna, função materna, os cuidados com a criança. E o que nos causa, né, quando você assiste o filme, esse desconforto, essa certa... um sentimento assim meio que de animosidade com a personagem da Joanna está apontando o nosso machismo. E se fosse um homem? Será que reagiríamos da mesma forma? Tipo, cara, é um filme muito bom que traz vários temas. Assim, eu só estou trazendo 2 pontos, né? Que é essa questão dos cuidados serem exclusivos à figura da mãe e os papéis de gênero, né? Essa ideia aqui que está muito relacionada ao que eu estou comentando com vocês. Mas é um filme que também fala sobre separação dos pais, né? Sobre briga na justiça por conta de guarda. É um filme que fala sobre separação, né? Então é um clássico assim do cinema. Tipo, dificilmente alguém que é fã da Meryl Streep já não tenha assistido esse filme mais de uma vez. Assim, vale muito a pena. Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.